Queremos te agradecer por estar nos ouvindo neste vídeo que nós estamos, neste momento, vos trazendo no livro de João, no capítulo 20, no verso 19, a palavra de Deus, ela nos afirma: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: paz seja convosco. Queremos vos chamar a sua atenção para dois fatos desse versículo. Jesus chegou e as portas estavam fechadas, estavam cerradas. E o outro detalhe que a Bíblia também nos diz, que os discípulos estavam com medo dos judeus. Esse fato estava sendo acontecido no primeiro dia da semana. Jesus aparece aqui aos seus discípulos pela primeira vez depois da sua ressurreição. Nesse mesmo capítulo 20 de João, a Bíblia nos fala que Jesus, primeiramente, a ressurreição, a partir do verso 11, Jesus aparece a Maria Madalena, e depois desse verso 19, Jesus aparece aos 11, e a partir do versículo 25 ao 24, Jesus então vê a incredulidade de Tomé. Mas queremos vos chamar a atenção primeiramente para esse fato: as portas estavam cerradas, as portas estavam fechadas. E o outro é que os discípulos estavam com medo. Presta atenção, reflitam comigo. O Espírito Santo nos deu esse texto para vos falar, nesse momento, para esses dois fatos: as portas fechadas e com medo. E eu vos pergunto, é um quadro que nós também estamos contemplando em nossos dias. As pessoas estão com medo do Covid-19. O Covid-19, ele abalou as nações. Muitas vidas já foram ceifadas e ainda serão ceifadas, infelizmente. E vejam bem que o outro quadro é que as portas estavam fechadas. Os discípulos, eles estavam com medo dos judeus. E eles estavam reunidos após a crucificação de Jesus. Se reuniram, então, ao primeiro dia da semana, mas fecharam as portas. Presta atenção, fecharam as portas. E eu vos pergunto, nós também, infelizmente, estamos contemplando essa realidade em nossos dias. As portas também estão fechadas, Aqueles que têm os seus comércios, esses lockdowns que têm surgido, vai lá e fecha a porta. E se o comerciante abrir a porta, ele é multado. Outros também estão dentro da loja com medo, com as suas portas fechadas. Colocaram uma corrente na entrada e estão atendendo os seus clientes ali. E a gente também observa, de um outro lado, também, as portas fecharam já para muitas vidas nesses dias atuais. As portas da vida foram fechadas para essas pessoas. Essas pessoas faleceram. O vírus, infelizmente, ele agravou a situação dessas pessoas, a saúde, e as portas da vida foram fechadas para essas pessoas. Interessante nós observarmos que as portas de uma casa fechada, de qualquer maneira, é um caso a ser observado. A gente vê nas cidades grandes, por exemplo, as portas também estão fechadas, As pessoas têm medo dos bandidos, têm medo dos assaltos, A porta fechada
é sinal de que alguma coisa não vai bem, alguma coisa está acontecendo. E veja bem que Jesus já sabia que os discípulos estavam ali reunidos e estavam as portas fechadas. Mas acompanhe comigo a leitura desse versículo 19 mais uma vez. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: paz seja convosco. Presta atenção, a Bíblia fala logo de imediato que eles se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Vejam bem que o versículo não fala que Jesus abriu a porta. Não tem essa observação aqui. A Bíblia diz que Jesus se pôs no meio deles e automaticamente deu aquela tranquilizada para os seus discípulos. Paz seja convosco. Que palavra abençoada. A gente fica a imaginar, né, os nervos à flor da pele daqueles discípulos. Crucificaram o nosso mestre, nós fomos os mais próximos dele. O que é que eles vão fazer conosco, né? Como que vai ser a nossa situação doravante? O que é que vai acontecer? E eu vos pergunto também, como você está nesse momento? Você está tranquilo? Você está passando o seu álcool gel, né? Você está usando a sua máscara? Você também está com medo, você está precavido, está se precavendo, mas também está com medo, né? Aqueles que têm ainda um medo ainda maior, que nem nas ruas estão saindo, né? As mercadorias chegam nas suas casas, é um temor, tem que limpar, tem que lavar, tem que passar óleo. O medo, de qualquer forma, ele está agindo. E nós precisamos reverter esse quadro. Nós temos que nos precaver, nós temos que usar as medidas preventivas, mas nós também não podemos estar com esse medo excessivo. O medo excessivo não vai te livrar da morte. O medo excessivo também não vai te livrar que você venha, né, ter esse vírus com você. Você pode ser contaminado, você mesmo lavando, né, fazendo todas essas prevenções, pode acontecer uma hora, de uma certa maneira, você ser contaminado também. Mas, de qualquer forma, você tem que estar atento para lidar com esse vírus, você tem que estar, né, temeroso, mas também você não precisa estar com esse medo excessivo. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus pôs-se no meio deles. A Bíblia não diz que Jesus bateu na porta, abriu na porta, não. Jesus pôs-se, ele era o mestre, né? Ele sabia, ele rompeu a barreira da porta fechada. Como hoje também, ele rompe as barreiras, né, das portas fechadas. Interessante que lá no versículo 24, né, no verso 22, primeiramente, nos diz que Jesus, havendo dito que ele viria outra vez, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. No versículo 22, a palavra de Deus nos diz que, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Que palavra maravilhosa! Eu vos pergunto, já finalizando a nossa mensagem, você já recebeu também o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você já deu esse passo na sua vida? Olha que eles estavam temerosos, com medo dos judeus. Jesus pôs-se no meio deles e agora Jesus passou, né, pela a crucificação, a ressurreição. Ele agora é o Espírito Santo encarnado e diz para os seus discípulos: recebei o Espírito Santo de Deus. Abra também a porta do seu coração. A porta do seu coração também está fechada. É essa
a nossa lição da nossa mensagem que estou falando convosco nesse momento. Você precisa abrir a porta do seu coração. A porta do seu coração está fechada para o Espírito Santo de Deus. Você precisa romper essa barreira do medo, esse medo de dar um passo para o lado do nosso Deus, para o lado de Jesus, para você receber também o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você será uma nova criatura, você será uma nova pessoa, você será um salvo na presença de Deus. Nós não podemos te obrigar você a abrir a porta do seu coração. Nós não podemos e nem vamos insistir para que você faça isso. Mas é muito importante que você dê esse passo ao lado de Jesus. Nós temos mais um episódio, eu quero falar ainda mais uma vez da porta fechada. Lá no verso 26, a palavra de Deus ainda nos diz que 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Tomé, presta atenção que no primeiro encontro ele chegou aos 11, faltava um que era Tomé. Nós não poderíamos encerrar nosso texto. E aqui agora Tomé estava no meio, mas Tomé estava incrédulo. Tomé dizia: eu só creio se tocar nas suas mãos, tocar nos buracos dos cravos que colocaram na mão dele. Que infelicidade de Tomé, Aí Jesus dá uma lição, não vai dar tempo nós falarmos aqui, você pode ler na sua casa. Jesus dá uma lição para Tomé e fala da incredulidade dele. Eu quero chamar a sua atenção agora. A que ponto também chega a sua incredulidade? Nós falamos do medo. Medo é uma coisa, incredulidade é outra. O que falta para você receber Jesus no seu coração? Dê um crédito à palavra de Deus. Cuidado, as portas estavam fechadas. Quantos a esse momento já perderam seus empregos? As indústrias foram fechadas, as fábricas foram fechadas, muitos estão desempregados, Cuidado que a porta também pode fechar para você. Você pode receber, a morte, por exemplo. Essa porta será a última porta fechada que você terá oportunidade. Então, aceite a Cristo, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe e que Deus possa te dar essa alegria para que você não tenha tamanho medo em sua vida. Aqueles que estão também nos vendo através do nosso vídeo, dê aí a sua curtida, o seu like, inscreva no nosso canal, tire esse medo, não vai te custar nada, e que Deus nos abençoe para a honra e glória do nosso Deus. Amém.